8h19 agora. Vida Acadêmica. Hoje, quarta-feira, é dia de você conferir o quadro Vida Acadêmica. E hoje, 20 de novembro, dia da Consciência Negra, conversamos mais uma vez com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Olá, Mari, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria estar aqui falando com vocês. E o que você traz para nós hoje, Mari, esse Dia da Consciência Negra? Bom, eu trago os resultados de uma pesquisa recentíssima que foi divulgada pelo IBGE na semana passada e que mostra que os negros hoje são maioria nas universidades públicas brasileiras, Sérgio. E ao que se deve isso, ou melhor, esse estudo, como você comentou, é um estudo recente? Sim, ele foi divulgado na quarta-feira passada pelo IBGE. Acho que é uma divulgação bem propícia, né, já que hoje a gente celebra o Dia da Consciência Negra. Mas, então, ele mostra que, pela primeira vez, desde que se contabiliza isso, o número de matrículas dos estudantes negros e pardos nas universidades e nas faculdades públicas no Brasil ultrapassou o número de brancos. Os dados são de 2018, né? Então, em 2018, os negros e pardos passaram a representar mais de 50% dos estudantes de ensino superior da rede pública, 50,3% dos estudantes, segundo a pesquisa que se chama Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Então, eles representam hoje um pouquinho mais da metade dos estudantes das universidades federais. E, Mário, o que você acredita que deve ter propiciado ou até influenciado nesse aumento da população negra na universidade? São as cotas raciais mesmo? Sim. Na verdade, para fazer a coluna, fiz algumas pesquisas, consultei algumas pessoas e todos são unânimes em dizer que a Lei Federal de Cotas, que foi sancionada, né, há quase 10 anos, foi sancionada em 2012, ela definiu, né, que metade das matrículas nas universidades e nos institutos federais deveriam atender a critérios de cotas. E cotas não só cotas raciais, né? Então, eram cotas de baixa renda, para a população de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Essa pesquisa que saiu recentemente mostra, então, um resultado direto de uma política pública, né? Um resultado bem visível, assim, que possivelmente, sem essa lei de cotas, esse número de 50,3% não seria atingido agora, né? Em 2018, com dados de 2018. Talvez demoraríamos muitas décadas para que isso fosse atingido. Então, sem dúvida, esse aumento da população negra na universidade é devido, sim, à Lei Federal de Cotas, à implementação dessa política pública. E, Mari, como é o acesso e também a permanência do negro nesses espaços do ensino superior? Olha, Sérgio, essa pergunta é importante a gente ressaltar, porque não basta que a pessoa entre na universidade, né? É importante que ela tenha condições de se manter ali. Porque dos cursos, mesmo numa universidade pública, todo estudante ele tem custos. Se você vai para morar fora da casa dos seus pais, você vai ter o custo do aluguel. Se a universidade não tiver moradia estudantil, né, vai ter o custo dos livros, o custo dos equipamentos que você precisa, o custo do transporte para ir e voltar para a universidade, enfim, uma série de custos que são determinantes para o acesso e para a permanência dessas pessoas, né, de todas as pessoas na universidade. Nesse levantamento do IBGE, ele revelou assim, que a população negra ela está melhorando os índices educacionais de acesso e de permanência também. Quando comparados com dados de 2016, o abandono escolar, por exemplo, diminuiu de 30,8% para 28,8% em 2018, ou seja, de cada 100 pessoas em 2016, negros que entravam na universidade, de cada 100 pessoas, quase 31, digamos assim, né? A gente não bota as pessoas com vírgula, mas entre 30 e 31 pessoas abandonavam a universidade. Nessa pesquisa,
quase 29 pessoas abandonam. Então, tem uma pequena diminuição nesse abandono escolar. Entre a população preta ou parda, de 18 a 24 anos, que estudava em 2016, a gente percebe também um aumento. O número de pessoas cursando ensino superior aumentou de 50,5% em 2016 para 55,6% em 2018. Então, de cada 100 pessoas que estudavam, de cada 100 pessoas negras em 2016, 50 pessoas estudavam ensino superior e hoje 55,6, né, quase 56 pessoas estão no ensino superior. Quando a gente compara isso, porém, com o desempenho alcançado pelas pessoas brancas, o que a gente percebe? Que o número de pessoas brancas que abandonam o curso superior, ele é menor, ou seja, como eu falei no início dessa resposta, né, é preciso a gente pensar também em políticas de permanência desses jovens na universidade. Não adianta só pensar em como eles vão entrar, e sim em como eles vão se manter ali. E é interessante citar também, Mari, que não estamos falando apenas das faculdades públicas, as privadas também detectou este aumento da presença de negros? Exatamente. Na pesquisa mostra que nas universidades privadas também houve um aumento de matrículas de estudantes negros, que a gente pode considerar como um reflexo de programas de acesso maior à universidade privada. Por exemplo, o ProUni, Sérgio, Programa Universidade para Todos, que era um programa que concede bolsas de estudo parciais ou integrais para estudantes de baixa renda. O percentual de vagas para essa parcela da população nas instituições privadas, em 2016, era de 43,2%. E agora, em 2018, passou para 46,6%. Então, a população negra também tem mais, está aumentando a sua presença na universidade privada. Mari, uma outra pergunta sobre esse tema. Outros dados, o que essa pesquisa traz de diferente também que você pode repercutir conosco? Bom, vou só pincelar rapidamente algumas coisas que chamam a atenção na pesquisa. Quando a gente avalia os cargos gerenciais nas empresas, observa-se que os cargos gerenciais eles têm uma ocupação de 29,9% de negros. Então, a gente não tem ainda uma igualdade nesse sentido, né? Ou uma equiparação, tal como no nível superior, ou maior número de negros em cargos gerenciais. A gente tem quase 30% de negros. Quando a gente percebe as taxas de violência, por exemplo, as taxas de homicídio, Sérgio, homicídio por 100 mil jovens, o que a gente percebe? Que de cada 100 mil jovens, 34% brancos sofrem homicídio, né? Enquanto que a porcentagem de negros é de 98,5%. Então, é um dado gritante, é uma disparidade imensa. Se a gente for pensar a representação política hoje, né, no nosso parlamento, a gente tem 24,4% dos parlamentares que se declaram pretos. E aí, o que é importante a gente ressaltar também? Que a ideia da lei de cotas, Sérgio, foi que ela não precisasse existir para sempre, né? Tem-se, inclusive, uma previsão de, como toda política pública, né? De tempos em tempos ela vai ser avaliada. E aí existe até um projeto de lei que quer eliminar o critério racial das cotas para ingresso na universidade, deixando apenas os critérios de baixa renda e de pessoa com deficiência. É um projeto de uma deputada do PSL. E aí eu só penso que, assim, antes de propor o projeto, a gente tem que ter bastante pesquisa para a gente verificar se de fato já é o momento de acabar com o projeto de lei de cotas raciais, sabe? Porque muitas pessoas que defendem isso dizem que os estudantes entram muito despreparados na universidade, que não selecionam os melhores, enfim. Só que a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas fazem o mesmo Enem, né? Ninguém entra sem um preparo, não existe isso de entrar sem preparo. O que acontece é que antes da lei de cotas,
boa parte das universidades que não tinha nenhum programa voltado para para a população de baixa renda, por exemplo, para a população negra, só quem entrava era quem fez os melhores cursinhos privados, né? Então existia uma desigualdade imensa que a lei de cotas vem para poder tentar minimizar um pouco essa desigualdade. A gente sabe que as pessoas não partem dos mesmos pontos de partida, né, Sérgio? Infelizmente, assim. Então, acho que as políticas públicas têm essa proposta de trabalhar com critérios de equidade e não de igualdade, né? Tratando as pessoas que são diferentes, que têm uma realidade diferente, de uma maneira diferente. Mas, vou repetir, é importante a gente ter sempre avaliação das políticas, porque não é para que as políticas de cotas sejam para sempre. A ideia é que a gente avance na educação básica, pública, dê mais oportunidades para os jovens de baixa renda, para os jovens que são negros, que vêm de famílias, por exemplo, os jovens que são pessoas com deficiência, que eles possam competir com critérios que dê a eles alguma chance de competir. Esse discurso de que a universidade está recebendo só pessoas despreparadas é bastante leviano, porque todo mundo faz a mesma prova, todo mundo faz o mesmo Enem. Está certo. Conversamos hoje na Rádio Justiça, no quadro Vida Acadêmica, com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira, falando hoje sobre um levantamento, um estudo feito pelo IBGE, que detectou que negros são maioria pela primeira vez nas universidades públicas. Justamente tratamos desse assunto hoje, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Mari, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até a próxima semana. Um abraço. Obrigada, Sérgio. Só lembrar que as pessoas que quiserem ver a pesquisa, o relatório, ele está disponível lá no site da biblioteca do IBGE, ibge.gov.br. E quem quiser ouvir também este quadro, como faz, Mari? No YouTube consegue ouvir novamente essa participação semanal sua? Consegue sim. Dá para ouvir pelo YouTube, youtube.com/marielaoficial, Mariela com 2 L's. Dá também para ouvir por podcasts no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, está aí para o mundo. Está certo, Mari. Muito obrigado mais uma vez. Até a semana que vem. Até, Sérgio. Tchau, tchau.